Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta sexta-feira, dia 15 de março, quero trazer para vocês um giro de notícias com as últimas informações do nosso querido Santos Futebol Clube, dia 15 de março, que é um dia histórico para o Santos e para o torcedor santista. Nesse mesmo dia, há 15 anos, Neymar Júnior marcava o seu primeiro gol no profissional. Volta logo o menino Ney, vem ser feliz no Santos Futebol Clube. O Neymar marcava então o seu primeiro gol há 15 anos e agora o torcedor santista sonha ansiosamente com o retorno do eterno menino da Vila. Você está ansioso para a volta do Neymar? Você acha que isso vai se concretizar? Diga aqui nos comentários, tá certo? E hoje então eu quero trazer algumas informações para vocês de jogadores que foram contratados para o time sub-20, jogadores do mercado sul-americano. Quero falar de 2 jogadores inscritos na lista A do Campeonato Paulistão para essa sequência do torneio e também falar sobre o reajuste no patrocínio da Blaze, que segue sendo o patrocinador master do Santos depois de uma negociação para que a Parimatch, outra casa de apostas, ocupasse o espaço mais nobre da camisa do Santos. Mas antes da gente trazer todas essas informações, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal. Ative o sininho para você saber quando nós divulgamos novos vídeos, e nós temos publicado vídeos novos todos os dias. Já senta o dedo no like aí, que é muito importante para o engajamento desse vídeo. Quanto mais likes, mais o YouTube entrega este conteúdo para pessoas que não conhecem o meu trabalho. Já comente aqui o que você achou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, porque você já sabe, aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Eu quero deixar um recado aqui para vocês. Como o Santos volta a umas quartas de final do Paulista, depois de muito tempo, estou pensando numa programação especial. Depois do jogo, você já sabe, tem a nossa live pós-jogo. E nesse domingo, especificamente, eu conto com a sua participação, porque é uma live já mais num horário pouco convencional. Venha junto participar do nosso corujão aqui do domingo, assim que acabar a partida. Mas eu quero deixar aberta a possibilidade de uma live pré-jogo amanhã, que seria às 8 horas da noite. Então, seja como for, já ativa o sininho aí para você saber. Se tiver live, você vai receber a notificação 30 minutos antes. Então, ative o sininho para você ficar ligado. Mas se não houver a live também, a gente vai trazer o nosso pré-jogo, talvez um pouquinho mais cedo, entre 5 e 6 horas da tarde, com todas as informações desse confronto do mata-mata, com os campinhos, tudo aquilo que vocês já estão acostumados, tá certo? Dito tudo isso, vamos ao giro de notícias. Eu quero começar falando sobre as inscrições de Vinícius Balieiro e Bruno Marques, respectivamente volante e atacante, na lista A do Santos. Eles ocupam as vagas que estavam sendo preenchidas por Vinícius Anocelo e João Basso, 2 atletas que no começo da temporada foram emprestados ao futebol português, ao Estoril de Portugal. Quando você vai nas redes sociais, nas páginas, nos perfis dos veículos que cobrem o Santos, nessa reportagem que informa a inscrição de Bruninho e Balieiro, você vê o torcedor santista claramente reclamando. Alguns dizendo que era melhor deixar perder essas 2 vagas do que inscrever esses 2 jogadores. E de fato, caso eles venham a se tornar opções para o banco de reservas, sejam relacionados para as partidas e sejam opções para entrar no decorrer das partidas, eu acho que é um erro crasso e um erro injustificável. Mas tem uma teoria aí circulando nos bastidores do Santos, que o Santos teria feito isso para jogar com o regulamento debaixo do braço. André, explica pra gente do que você está falando. Você já deve ter ouvido eu falar em vídeos, em lives, mas eu vou explicar aqui para vocês. Existe uma espécie de brecha no regulamento da CBF para a transferência de jogadores. A janela fechou no último dia 7, mas tem essa brecha que diz o seguinte: jogadores que estiveram regularizados para o campeonato estadual podem se transferir para outras equipes que jogaram os estaduais entre os dias 1º e 19 de abril. Então, parece que o Santos, aí não é uma informação, é uma sensação, de que o Santos inscreveu Balieiro, inscreveu o Bruninho e até mesmo o Dodô lá atrás, para que eles possam ter condições de serem emprestados ou negociados com outras equipes que disputaram estaduais ao longo do ano. Porque se isso não acontecesse, se eles ficassem ali no bonde dos excluídos, o Santos só poderia negociar esses jogadores quando a janela internacional de transferências fosse reaberta. E isso só vai acontecer na primeira quinzena do mês de julho. Então,
Se o Santos fez isso para poder negociar esses jogadores, vale lembrar que, por exemplo, no ano passado o Balieiro esteve emprestado ao Ituano, onde ele também não jogou, o que já diz muito sobre o nível técnico desse jogador. Se eles foram inscritos para que o Santos faça valer essa brecha do regulamento, ok, mas se o Bruninho pintar no banco, se o Balieiro pintar no banco, esses jogadores que já comprovadamente não deram certo e não tem nível para jogar no Santos, roubar o lugar de outros jogadores, como por exemplo o Ian, que é um jogador de meio de campo, que brigaria supostamente por uma posição com o Balieiro, eu acho que é motivo para o torcedor santista protestar, sim, porque são jogadores fraquíssimos, com todo o respeito que eles merecem. O segundo assunto desse vídeo, eu quero falar de 3 jogadores gringos, 3 jogadores da América do Sul que o Santos contratou inicialmente para o Sub-20. São os casos de Nicola Profeta, Alejandro Villarreal e Fernando Nava. Fernando Nava, boliviano, Alejandro Villarreal, colombiano e Nicola Profeta, um venezuelano. Se eu disser para vocês que eu conheço, que eu já vi algum desses jogadores jogar, eu estarei mentindo. Não tenho a pretensão aqui de avaliar se eles são bons ou ruins. Sendo bem franco, o único jogador que eu vi uma única vez jogar e que eu já tinha ouvido falar é o Profeta, que é uma das principais joias dessa nova geração do futebol venezuelano, que tem servido ali tem ajudado a Venezuela a fazer a sua melhor campanha numa eliminatórias e que está brigando aí para disputar uma Copa do Mundo. Não por acaso o Profeta desses 3 jogadores foi o único que o Santos teve que gastar uma grana, salvo engano. O Santos gastou 2,4 milhões de reais para comprar junto ao Deportivo Cali, time da Colômbia, tá? Mas já que eu não tenho elementos para analisar o futebol desses jogadores, apesar de, como eu disse, o Profeta ser tratado como uma das principais promessas do continente sul-americano, o que eu posso dizer é o que eu acho desse tipo de movimento. E eu acho que é um movimento acertado. Porque nós temos visto nos últimos anos o sucateamento da base do Santos. O próprio Carille disse isso numa entrevista recente, que até gerou uma polêmica, mas ele disse a verdade. Nós temos visto nos últimos anos como a base do Santos foi despedaçada, destroçada e destruída por gestões que passaram, não é apenas a última gestão, mas tantas outras. E já que o Santos não está tendo a capacidade, a competência de formar bons jogadores, é fundamental essa prospecção no continente americano, também em outros lugares, na Ásia, na África, porque se o futebol brasileiro está em desvantagem com relação ao europeu no quesito força da moeda, os times vêm aqui com 1 euro, vale quase 6 reais, o Brasil tem que fazer valer a sua força, a força da sua moeda em relação a outros países do continente americano e prospectar esses jogadores de clubes que não são da primeira prateleira do futebol, como é o caso do Deportivo Cali, por exemplo, e tentar garimpar jogadores que podem dar retorno o quanto antes. Inicialmente, Fernando Nava, o Alejandro Villarreal e o Nicola Profeta chegam ao Sub-20, mas eles podem, no decorrer do ano, caso mostrem um valor, mostrem serviço, ser utilizados pelo Fábio Carille no decorrer da temporada. Você conhecia algum desses jogadores? O que você acha desse tipo de movimentação do Santos contratando jogadores da América do Sul para a categoria Sub-20? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir a sua opinião. E também só para não perder, já que falei de estrangeiros, né? Eu já ia me esquecendo, no tópico dos jogadores inscritos, quem o Santos também inscreveu na lista B do Campeonato Paulista, 2 deles são gringos, o Miguelito, meia, o Enzo Monteiro, centroavante, e o Matheus Matias, que por algumas pessoas é chamado de Matheus Mina, é um jogador que já vem treinando nos profissionais há algumas semanas. Eles entram na lista B ali, que diferentemente da lista A, onde cabem 26 atletas, na lista B tem uma série de critérios, como por exemplo, ser até 2003, ter pelo menos 12 meses de categoria de base do Santos. São vagas ilimitadas. Então Miguelito, Enzo Monteiro e Matheus Matias entram na lista B. E o último tópico desse vídeo eu quero falar sobre o reajuste no patrocínio Master do Santos feito pela Blaze, o patrocinador Master do Santos. E aqui, como vocês já sabem, eu vou dar o crédito. Essa informação eu vi no canal do Wagner Frederico, porque na nota oficial em que o Santos divulgou, falando sobre a permanência da Blaze no espaço do Master do Santos, não há nenhuma informação sobre valores. Diz apenas que a Blaze valorizou o contrato, mantendo a duração do prazo original, que era até abril de 2025, e muitos torcedores passaram a se perguntar então
qual era o valor e por que o Santos optou por ficar com a Blaze. Então eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, pegando no meu caderninho. A Blaze, como vocês já sabem, já está no Santos há algum tempo, mas surgiu a Parimatch. Qual era o molde do primeiro contrato do Santos com a Blaze? Vamos lá. 45 milhões de reais em 2 anos, o que daria ali 22,5 milhões de reais por temporada. Mas a primeira coisa que você, torcedor, precisa saber é que o rei da antecipação de recursos, o pior presidente da história do Santos, o nefasto, o inominável, antecipou 25 milhões de reais. Portanto, 2,5 milhões de reais a mais do que deveria receber pelo primeiro ano de contrato. Esse contrato iria então até abril de 2025 e se o Santos quisesse romper o contrato com a Blaze, teria que pagar uma multa rescisória de 20 milhões de reais. Essa é uma informação importante para a gente entender por que é que o Santos não mandou a Blaze catar coquinho e fechou com a Parimatch. André, qual era o proposta então da Parimatch? Vamos lá. A Parimatch ofereceu 90 milhões de reais por 3 anos, o que daria 30 milhões de reais por temporada, superior aos 22,5 oferecidos pela Blaze, e a Parimatch também ofertava 40 milhões de reais em bônus, em variáveis, que seriam metas esportivas. Nós não tivemos acesso a essas metas esportivas, mas eu imagino que seria o acesso para a Série A, aí no ano seguinte, a partir de 2025, classificar para uma Libertadores, ser campeão do Campeonato Paulista, metas dessa natureza. Então seria um contrato que poderia chegar na casa dos 130 milhões de reais. Então por que que o Santos ficou com a Blaze? Porque para tirar a Blaze e trazer a Parimatch, o Santos teria que pagar a multa rescisória e ainda devolver o dinheiro acima da cota anual que foi antecipada pelo pior presidente da história do Santos. E agora então a Blaze igualou os 30 milhões anuais que foram oferecidos pela Parimatch, portanto vai pagar 60 milhões de reais ao Santos pelos 2 anos de contrato. Se o Santos já recebeu 25 no primeiro ano, restarão 35. É o que a Blaze pagará ao Santos daqui até o final do contrato, que vale reforçar para vocês, terá vigência até abril de 2025. Portanto, o Santos tem um reajuste na casa do 1 milhão, que é importante para o espaço master, o espaço mais nobre da camisa do Santos, e assim o Santos se livra da dor de cabeça de ter que pagar uma multa rescisória e mantém um parceiro aí que tem uma relação umbilical com o Neymar. É claro que isso não tem exatamente nada a ver com a vinda do Neymar, a suposta vinda do Neymar, mas a gente sabe que se vier é um facilitador, porque o Neymar é, salvo engano, um embaixador global da Blaze, tá certo? Esse era o giro de notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Falamos sobre 3 assuntos diferentes e eu quero saber o que você achou deste vídeo. Gostou desse vídeo? Comente. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos e ficar ligado na programação do canal Filho de Peixe. Teremos o nosso pré-jogo de Santos e Portuguesa e depois a nossa live pós-jogo para analisar tudo do confronto das quartas de final entre Santos e Luz a partir das 8h15 do domingo na Vila Belmiro. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.